Fala aí, guerreiro. Aqui é o Cidadão X. Galera, o Brasil tá tão foda ultimamente que os caras produzem material pra gente aí, tá falando 3, 4 vezes ao dia sobre temas diferentes, abordagens diferentes. Mas em geral, cara, fica restrito às mesmas coisas, né? É denúncia, corrupção, esquemas, manobras, articulações, sacanagens, sabe? É a mesma coisa, é quadrilha, é criminoso. E sempre relacionado ao poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, né? E é sempre contra o povo. Então gera polêmica, indignação, revolta. E você percebe que fica viajando e, sabe, pulando das mesmas palavras sempre, os mesmos termos, né? Fica se repetindo as mesmas coisas. E como eu disse em outro vídeo, não sei se eu já publiquei, né? É a mesma coisa sempre dos mesmos caras, né? E ninguém muda nada, ninguém faz nada. Porque quem tem que fazer são os próprios caras. Os caras criaram um sistema onde nada funciona contra eles. Eles se autorizam a investigar, eles se investigam, eles se autorizam a prender, se autorizam a afastar, né? Tudo que tem que ser contra eles passa por eles mesmos. Até a Constituição é alterada. O nosso quadro de leis, as regras do jogo, tudo é montado por eles, cara. Os caras se tornaram intocáveis. E a gente não percebeu. Os caras falam de Constituição. Ah, vamos resguardar a Constituição, as leis. Eles alteram essa porra ao seu bel prazer, mano. Manipulam, articulam as leis. Eles fazem esquemas para interpretar melhor. Sabe? Nossa, é um bagulho muito zoado, cara. Mas aí o Temer vem e dá um pronunciamento. Pronunciamento do Michel Temer. Nossa, que coisa importante, né? O presidente que acabou de sair de um processo, já está envolvido em mais outros 3 e mais um monte de denúncia. E os caras que estão ao lado dele, né, os seus ajudantes de governo, ministros, congressistas, aliados, todo mundo no esquema de corrupção que ele também chefiava. E o cara vem falar como se ele fosse a legítima autoridade do país. Eu acho que a gente é muito tirado, sabia, mano? Os caras fazem de um jeito que é tipo, mano, dane-se, eu falo qualquer merda pra esse povo aí, o povo engole mesmo. Pode falar aí. Dá a câmera aí que eu vou zoar esse povo mais um pouquinho aí. Depois eu vou sair pra tomar meus uísque e fazer meu churrasco. Churrasco caralho, né? Vai pra Miami, pegando um jatinho de empresário. Se liga nas palavras desse filho da... Amigas e amigos. Amigo e amigo, caralho, filho da puta. Eu não sou seu amigo não, seu arrombado. Da vitalidade da democracia brasileira com um funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Não. Eu vou ter que interromper aqui. Ele citou o funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Aí o que foi? Ele está se referindo ao julgamento onde ele foi absolvido. Vê se tem funcionamento pleno e livre, onde ele indica os próprios caras que vão julgar ele. Né? Você vê os juízes advogando para o réu. Coisa absurda. Né? Um esquema montado onde o réu foi absolvido porque tinha excesso de provas contra ele. Cara, eu não consigo entender mais nada, né, mano? É um monte de cara que se diz ministro com notável saber jurídico, com relações políticas e tendenciosas, protegendo o seu padrinho, protegendo o cara que manda neles, o seu patrão, o seu dono. Você acha que isso é funcionamento pleno e livre? Essa força não surge do acaso. Ela é possível em razão do mandato conferido pela Constituição. Constituição que eles alteram toda hora, de acordo com seus interesses. Desde o início de meu governo, tem insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. O cara falou de independência e harmonia dos poderes. Harmonia entre poderes. Os caras estão em guerra lá. O judiciário está tentando derrubar todo mundo do Congresso, do Legislativo, do Executivo, porque só tem bandido no meio. E o próprio judiciário é cheio de bandido e corrupto com relações políticas, tendenciosas, reuniões secretas, jantares. Isso é harmonia? O próprio Congresso não respeita as decisões judiciais. Os caras do STF vão lá e afastam o Aécio Neves. O Congresso vem e fala que ele não está afastado. Os caras afastam o Renan Calheiros. Renan Calheiros limpa a bunda com a decisão judicial e fala, eu não vou me afastar. Vamos investigar o presidente, só se o Congresso autorizar. Congresso que está na mão do presidente. Isso é funcionar. Nossa, mano, é muita tiração, cara. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. Independência dos poderes? Onde tem independência se o presidente, o chefe do executivo do Brasil,
né, um dos poderes, indica politicamente membros do judiciário, que é outro poder. Ele coloca a gente dele em outro poder e fala que não tem interferência. Ele falou que na democracia moderna nenhum poder impõe sua vontade ao outro. Na verdade, o que ele reconheceu é que eles não respeitam decisões que são contra eles. Seja do poder do Congresso ou seja do poder judiciário. Porque a quadrilha está formada. Né? Porque se o Congresso tenta derrubar o presidente, se o presidente estiver sozinho, ele cai. Se não tiver nenhum outro poder do lado dele. Então é uma vontade imposta. O que aconteceu no impeachment. O Congresso quis derrubar o chefe do executivo e derrubou. Colocou o cara deles lá agora. Agora o judiciário quer derrubar o chefe do executivo porque é bandido e canalha tanto quanto o outro que caiu antes. Só que o Congresso não quer que ele caia. Mesmo com provas, com crimes, com tudo contra o cara, não vai cair. Como não impõe a vontade sobre o outro? Lógico, tem um esquema montado que a própria Constituição prevê. Se o STF quiser caçar um presidente, precisa de autorização do Congresso. Congresso esse que foi eleito, né, pelo esquema de corrupção, que é o mesmo motivo que os caras querem caçar o presidente. Como que não impõe um poder sobre o outro? O único soberano é o povo, e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Aí vem falar de soberania do povo. Cara, vou dar um dado pra você aí, eu não acredito muito em pesquisa, tá ligado? Porque eu acho que é uma instituição mercenária que trabalha induzindo a opinião pública de acordo com as necessidades de quem tá pagando. Mas você pega aí na rua, faz sua própria pesquisa. Quem é que está de acordo com as decisões do Temer? Com esse governo ilegítimo no poder hoje? Mais de 90% do povo não quer o Temer, odeia o Temer. Sabe que ele é canalha, sabe que ele é corrupto, acredita nos crimes que ele cometeu. Mais de 90%. Talvez tenha aí 2, 3% de pessoas que ainda acham que o governo Temer é uma saída para o Brasil. Lógico, esses 2, 3% é a família dos canalha que está lá no poder. É a família do presidente, é a família dos congressistas, é a família do pessoal do judiciário. Esses ainda acreditam. Talvez os 2, 3% que eles estão considerando sejam esses aí da elite. Porque o resto do povo mesmo não quer saber mais desse governo, cara. Não respeita, não entende a legitimidade do mesmo. E a gente está à beira de uma revolução, de uma guerra civil. Os caras não respeitam nem o mínimo de código de ética e moral do povo brasileiro. Vem falar de soberania do povo. Se fosse soberania, ele já tinha caído muito tempo atrás. Ou tinha sido afastado, ou tinha sido julgado de uma forma correta. Soberania é meu ovo, rapaz. É uma ditadura democrática. Vem falar de ditadura. Ah, vai tomar no seu cu. Sob meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. Ele falou que não interfere e não se intromete entre a relação de um poder com o outro. Ah, mas eu não sei, eu acho que eu estou no lugar errado, cara. Peraí, ele morre de medo do judiciário. Simplesmente por quê? Porque o judiciário, né, é o cara que pode derrubar eles baseado na legalidade, nas leis, na Constituição. Porque um criminoso não pode governar o país. Está previsto em Constituição. Então se o cara tem provas contra ele, se o cara tem testemunhas contra ele e o julgamento o condena, ele deveria sair do poder? Não. Não, porque o judiciário não tem poder sobre o legislativo. É bem assim. Muito menos sobre o executivo. Então se o chefe do executivo, que é o presidente da República, comanda o Congresso, que é quem decide se investiga ou não o presidente, se autoriza investigação ou não, se condena o cara ou não, se tira ele do poder ou não, é o Congresso, não é a Justiça. Como assim ele não interfere nos poderes? Simplesmente se o STF agora, que está com a sede de caçar o Temer, for lá e tentar condenar o cara e derrubar ele do poder, ele não cai, porque o Congresso está a favor dele. Congresso esse que se diz legítimo representante do povo. Um povo que, sabe, não está nem aí com os caras mais. Que odeia a classe política em geral. Como que eles podem se dizer representantes do povo? A vontade do povo é que esses caras caiam todos. Mas, como ele disse, né, soberania do povo respeitada. Soberania da elite, cara. Soberania de quem está no poder. A agenda de reformas A agenda de reforma é o plano. Eles não vão do desistir. respeito mútuo e do diálogo constante, mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Meu governo, você sabe, tirou do papel reformas necessárias há décadas, sobre temas fundamentais para o crescimento justo e sustentável em nosso país. Tirou do papel reformas, né, que eram necessárias ao crescimento justo e sustentável do país.
Ué, cara, os únicos que vão crescer com essas reformas aí é o poder da elite. É o poder dos empresários, é o poder dos donos dos esquemas, é o poder do pessoal que está lá na elite política do país. É os únicos que vão se dar bem. A presidência que busca ser democrática é aquela que conta com o apoio de uma base parlamentar unida em torno das medidas inadiáveis para transformar o presente e o futuro do Brasil. Bom, galera, aqui ele foi legal, né, de falar. Pelo menos ele foi menos covarde do que sempre. Ele assumiu que a base parlamentar está unida, ou seja, a quadrilha está fechada. Ele assumiu agora publicamente, falando para vocês que a quadrilha está fechada. É isso, pronto, acabou. Não adianta nem falar. Meu apego à independência e à harmonia entre os poderes tem resultados expressivos. As reformas promovidas já recolocaram nosso país nos trilhos do crescimento. Então, ele fala que ele se refere a algumas pesquisas e apontamentos que a gente voltou a crescer. Se você pegar, dependendo do índice utilizado, a gente caiu 8% no crescimento. A gente estava com menos 8% de crescimento, certo? A gente vinha numa alta, e aí foi caindo com o governo Dilma, caindo, entrou o Temer, a gente atingiu o fundo do poço com a menos 8%. E agora, de acordo com os índices manipulados dele, ele vem com a manipulação barata de números, para você não entender o que está acontecendo, e fala que a gente cresceu 1%. Não cresceu 1% porra nenhuma. No mínimo, ou talvez no máximo, diante da visão deles, a gente reduziu de menos 8 para menos 7. Você entendeu a pegada? A gente reduziu a queda, mas a gente não começou a crescer ainda. Mas ele fala pra você, a gente cresceu 1%. Não, a gente reduziu de menos 8 para menos 7. Continua na merda essa porra aqui. E o desemprego tá em alta, totalmente. Você sabe, você tá na rua, você vê o povo desempregado. E se ele chegar a comentar, não, mas existe uma deflação, os preços estão caindo. Lógico que os preços estão caindo, seu filho da puta, porque caiu a renda. O povo não ganha dinheiro porque não tá trabalhando. Isso gera queda do consumo. Então fica aquele monte de produto estocado lá, e isso gera deflação, porque o empresário tem que baixar o preço para poder vender para quem ainda pode comprar. Essas reformas promovem a modernização das relações trabalhistas e corrigem um sistema previdenciário injusto e desigual, combatendo todos os privilégios. Já falei para você das reformas. A gente fala de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma das relações trabalhistas. Cara, agora as reformas trabalhistas, né, privilegiaram totalmente o empresário contra o trabalhador, retirando direitos legais, constitucionais do povo. Aí não, mas há uma questão da relação. Relação porra nenhuma. É relação do dono do escravo com o escravo que não pode mais nada. Nem questionar. Nem falar assim, não, mas tem uma lei que me protege. Nem essas leis não tem mais. Aí fala de reforma da Previdência. Legal, também acho que tem que ter uma reforma da Previdência. A gente tinha que acabar com os luxos e benefícios da elite política do país, por exemplo. Dos esquemas que, por exemplo, beneficiam os grandes empresários, que são os grandes sonegadores de impostos, que ferram, né, a contribuição desse país, que não pagam os direitos do trabalhador, não pagam os seus impostos devidos como qualquer um. Você paga, né, direitinho os seus impostos. Até na comida e no ar que você respira, você deve estar pagando imposto. O grande empresário, tipo Itaú, JBS, as telefonias, ninguém paga imposto. E são milhões e milhões de reais. Vem falar que a culpa é nossa. Os caras vão lá e vamos perdoar a dívida dessas empresas aí, porque elas ajudam o país. Ajudam o país o quê? A roubar, a cair, a derrubar? Mano, eu não entendo. Tinha que tirar os benefícios e luxos da classe da elite, cara. Desses políticos, desses grandes funcionários públicos. E não tô falando do enfermeiro, não tô falando do policial, não tô falando do professor, que ganha aí aquele teto, né, que é do povão, de R$ 1.700. Eu tô falando dos caras que ganham 30 pau e duplica pra ganhar 60. Tem cara que tá querendo ganhar 3 vezes a aposentadoria e 30 pau. Ou seja, ele quer ter o direito de ganhar 90 mil reais, que é o caso do Sarney. E você acha que a culpa é do João, que ganha R$ 1.000, que a culpa é da Maria, que ganha R$ 1.500, que vai ter que trabalhar mais 5 anos agora, perdendo todos os seus direitos trabalhistas, sem o apoio da educação, porque os caras tiraram o dinheiro da educação, com o congelamento do teto dos gastos públicos, e tiraram o dinheiro da saúde. Então não vai ter nem saúde para esse trabalhador agora. É um escravo atual, é um escravo real agora, assumido legalmente. Vem falar de reforma contra o povo, reforma contra eles. Eles sim tinham que ganhar o teto, R$ 1.700. Eles não podem ter esses benefícios de aposentar com 8 anos de serviço, de acumular aposentadorias, de ter pensões vitalícias para os seus parentes,
um monte de esquema, né? Um monte de comissão, um monte de benefício. Eu tenho um motorista, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho auxílio paletó, eu tenho auxílio Bolsa Família pro meu filho, auxílio escola pros meus netos. O cara tem tudo pra sempre e vem tirar do povo, porra. E vem falar isso na televisão e o povo bate palma. Justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. Conjunto de denúncias artificiais e montadas. Quantos esquemas de corrupção e você viu cair ultimamente aí? Caiu das megas empreiteiras lá, o Aécio, o Odebrecht, um monte de delação, um monte de prova, um monte de esquemas, reuniões, desvio de grana. Caiu a Petrobras, os esquemas dos diretores, as compras das refinarias, né, o desvio da grana pública, porque ali é uma estatal trabalhando. Né, os caras tiravam dinheiro do setor público da estatal lá para gastar com campanha política. O que mais que caiu aí? Caiu agora essa mega corporação, que é a Friboi, que foi artificialmente, realmente criada pelo governo Lula. Para quê? Para que fornecesse dinheiro para bancar as campanhas políticas desses canais continuarem no poder. É assim? Isso é artificial? Isso é montado? Os caras começaram a cair porque alguém resolveu investigar, e aí, é como diz o Teori Zavascki, antes de eles matarem o Teori, foi puxar uma pena para derrubar o governo Dilma e veio uma galinha inteira, que aí começou a cair o governo inteiro, porque todo mundo é envolvido no mesmo esquema. Você sabe disso, você já viu isso acontecer. Mesmo que você não entenda de política e não goste muito, você viu que é isso que aconteceu. O mesmo cara que quis derrubar o PT também tinha um monte de prova contra o PMDB, contra o PSDB. Tentaram até esconder durante um tempo, até derrubar a Dilma, pensaram que ia ficar por isso mesmo. Só que os caras continuaram falando, porque os caras queriam sair da cadeia. Eles queriam algum benefício, a tal do prêmio, da delação. Então os caras caguetaram geral. E agora não vale, né? São artificiais e montadas. São artificiais e montadas mesmo. Na verdade, o que é artificial e montado aí é essa maquiagem aí pra esconder o chifrinho do Temer, porque é um produto diabólico esse cara aí. Pra esconder o olho negro dele, né? Pra esconder a língua bifurcada, a pele escamosa. É um reptiliano, é um infiltrado, é um ser do mal. Eu não sei, esse cara não é normal, cara. Não pode ser. O Estado democrático de direito não admite que as instituições públicas e seus responsáveis cometam ilegalidades sob qualquer justificativa ou motivo. Na democracia, a arbitrariedade tem nome. Chama-se ilegalidade. Ilegalidade. O governo do cara é baseado em ilegalidades. Porque ilegalidade se refere a criminosos, quem comete crimes. Aquilo que vai contra a lei. O caminho que conduz da justiça aos justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura. Não permitirei que o Brasil trilhe esse caminho. Não vou esmorecer. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do crescimento. Com o apoio do Congresso Nacional, espero obter vitórias importantes para o país nas próximas semanas, nos próximos tempos, tanto na modernização trabalhista quanto na reforma da Previdência. Fala de novo a agenda que eles tinham desde o início, desde antes de derrubar a Dilma, né? Que é as reformas, é o teto dos gastos, é os esquemas para proteger a classe política. Eles não vão desistir das reformas, cara. Já estão fugindo mesmo, com a classe queimada, a imagem, tá todo mundo zoado, negatividade perante o povo. Então, dane-se, vamos aprovar essa porra aí, depois deixa o povo se virar. Com coragem, penso eu, e determinação, estou convencido de que alcançaremos nossos objetivos, retomar o crescimento e o emprego sobre bases sustentáveis e seguras, do conjunto de reformas mais ambiciosas e necessárias das últimas décadas. O Brasil não pode esperar. O Brasil não vai parar. O Brasil não vai parar. Não vai parar de porra nenhuma. Vai tomar. Cara, quando você for ver esses pronunciamentos desse tipo aí, você tem que ver com a mesma análise crítica que eu usei agora. Só passei pra vocês o que eu passo quando eu fico assistindo esses caras falando. Beleza?